tudo bem? Este é o episódio de número 290 de O Fichamento. Nesse episódio, vamos conversar sobre as ideias centrais do livro New Digital Work, Digital Sovereignty at the Workplace, que a gente pode traduzir como o novo trabalho digital, soberania digital no ambiente de trabalho. Juntos, vamos tentar responder a duas perguntas. O que realmente define o novo trabalho digital e o que esse conceito de soberania digital significa para as pessoas no dia a dia profissional delas. Para a gente começar, a primeira pergunta que o livro levanta é muito boa. O que de fato é novo no trabalho digital? Porque se a gente parar para pensar, computadores, internet, e-mail, tudo isso já faz parte do nosso trabalho há décadas. Pois é, essa é a questão fundamental, né? Para entender a proposta toda do livro. Os autores argumentam que não estamos falando de uma mudança gradual, de mais do mesmo. A transformação é qualitativa. Ah, entendi. Eles identificam 3 qualidades distintas que definem o momento que a gente vive agora. A primeira é a imersão. Imersão, tipo realidade virtual? Isso, mas vai um pouco além dos óculos de VR. Imersão é a experiência de interagir diretamente com um mundo que é mediado ou até criado digitalmente. Certo. A grande mudança é que as interfaces estão se tornando cada vez mais invisíveis, entende? Não é mais sobre a gente sentar na frente de uma tela e clicar com o mouse. A tecnologia está, assim, se dissolvendo no nosso ambiente. É interessante isso, porque a gente para de pensar na tecnologia como uma ferramenta e passa a vê-la como o lugar onde o trabalho acontece. Isso mesmo. A nossa relação com o trabalho. Perfeito. Essa mudança de percepção é central. A segunda qualidade é a inteligência artificial, a IA. O uso dela no ambiente de trabalho é um divisor de águas. Tem o potencial para substituir, mas também para ampliar a inteligência humana. Só que o ponto que o livro destaca é a crescente falta de transparência sobre como esses sistemas funcionam. As caixas pretas. Justamente. Muitas vezes, eles operam como caixas pretas, tomando decisões que afetam o nosso trabalho sem que a gente entenda a lógica por trás. E essa falta de transparência deve gerar uma desconfiança enorme, claro. E qual é a terceira qualidade? A terceira são as plataformas digitais de trabalho. Pense nos aplicativos de entrega, plataformas de freelancers. Certo. Elas estão redesenhando completamente o acesso ao mercado, as condições de contrato e, por consequência, os direitos de quem trabalha. A relação de trabalho passa a ser mediada por um algoritmo. Entendi. Então, se o nosso trabalho está mais imersivo, mais influenciado por IAs que a gente não entende e mais dependente de plataformas, a nossa capacidade de agir por conta própria fica em xeque. Fica. O que nos leva a essa ideia de soberania digital, que o livro propõe como uma espécie de antídoto, certo? Precisamente. Quando a gente ouve soberania digital, a mente vai logo para debates geopolíticos, né? Nações controlando seus dados. Sim, foi o que eu pensei. Mas o livro traz o conceito para o nível do indivíduo. A soberania, nesse contexto, está ligada à ideia de controle. Mas num sentido psicológico profundo, é sobre ter controle sobre as próprias condições de trabalho. Ou seja, não é só sobre saber usar o software. É sobre ter poder de decisão sobre as tarefas que a gente executa, as ferramentas que usa e os métodos que aplica. É sobre ser o agente da própria ação profissional e não só um executor de ordens de um sistema. Isso. É a capacidade de moldar o próprio trabalho, em vez de ser moldado passivamente pela tecnologia. Ok. Controle sobre tarefas, ferramentas e métodos. Na teoria parece ótimo, mas na prática, com sistemas cada vez mais complexos, como é que a gente pode analisar isso de um jeito mais estruturado? Então, para organizar essa análise, os autores Hartman e Chajek propõem uma estrutura conceitual muito útil. Certo. Ela é baseada na teoria de sistemas sociotécnicos. A ideia é que o trabalho é um sistema, com partes que interagem. Eles criaram uma matriz. Imagine 3 linhas, que são os subsistemas do trabalho. A primeira linha são as pessoas. Ok. As pessoas, com suas habilidades, seu conhecimento, as competências de cada um. Isso mesmo.
A segunda linha é a organização. As regras do jogo, quem responde a quem, quais são os processos, as responsabilidades, a cultura da empresa. Perfeito. E a terceira linha, claro, é a tecnologia. As ferramentas, os softwares, as plataformas que usamos. Entendi. Sozinha, nenhuma dessas linhas define o trabalho. É a interação entre elas que importa. Certo. Pessoas, organização e tecnologia. E as colunas dessa matriz? Para ter controle sobre esse sistema, eu imagino que o primeiro passo seja entender o que está acontecendo, certo? Algum tipo de transparência. Precisamente. A primeira coluna é transparência e explicabilidade. É a capacidade de compreender como as ferramentas funcionam, quais são as regras do jogo na organização e o que se espera das nossas competências. Sem saber como as coisas funcionam, você está no escuro. Não tem como ser soberano. Faz todo sentido. E depois de entender? Imagino que precise funcionar. Pois é. Depois de entender, você precisa confiar que o sistema funciona como esperado. A segunda coluna é a confiança na ação, que a gente pode chamar também de eficiência ou confiabilidade. Ah, claro. É a segurança de que você pode operar as ferramentas e seguir os processos para atingir seus objetivos de forma consistente. É a diferença entre usar um software que funciona e um que trava toda hora e te deixa na mão. Essa falta de confiança mina qualquer sensação de controle. Totalmente. E por fim, a terceira coluna, que talvez seja a mais importante, a liberdade de ação, que os autores também chamam de divergência. Liberdade de ação. Não basta entender o sistema e confiar que ele funciona de uma única maneira. A soberania de verdade exige que existam diferentes cursos de ação possíveis e que a gente tenha o poder de decisão para escolher entre eles, para adaptar, para improvisar. Ok, isso muda tudo para mim. Porque eu sempre pensei na soberania digital como algo que o departamento de TI me dá ou me tira. Pois é. Mas o que essa matriz mostra é que não adianta a empresa me dar o software mais avançado do mundo se o meu chefe não me der autonomia para usá-lo ou se eu não tiver o treinamento para entendê-lo. Exatamente. A soberania é um ecossistema, não uma ferramenta. Essa é a grande sacada. A verdadeira soberania digital emerge da interação equilibrada entre as competências das pessoas, a clareza da organização e a funcionalidade da tecnologia. Tudo isso para gerar transparência, confiança e, finalmente, liberdade de escolha. Essa estrutura ajuda muito a organizar as ideias. Mas vamos tornar isso mais concreto. O livro deve ter exemplos de como essa matriz funciona na prática, né? Com certeza. O livro é recheado de estudos de caso. Um dos mais marcantes vem do capítulo da Liane Batchelor e do Hauke Behrendt. Certo. Eles pesquisaram sistemas de assistência digital para ajudar pessoas com deficiência intelectual a participar do mercado de trabalho. A tecnologia guia os trabalhadores nas tarefas, passo a passo, de forma visual e simples. E qual foi o resultado? Ao final da experiência, um dos participantes, depois de usar o sistema para completar uma tarefa complexa, disse uma frase simples, mas com uma força imensa. Qual? Ele disse: "Eu fiz isso muito bem. Fiz sozinho." Nossa, essa frase é de arrepiar. Porque ela ilustra perfeitamente a conquista da confiança na ação. A tecnologia não fez o trabalho por ele, não substituiu. Não. Ela deu a ele a segurança e a estrutura para que ele pudesse agir com confiança e autonomia. É a tecnologia como uma ferramenta de empoderamento e dignidade. É uma perspectiva muito poderosa, especialmente porque a gente costuma associar a tecnologia no trabalho com vigilância ou substituição. Aqui, ela é uma ferramenta de dignidade. Isso vira o jogo completamente. E sobre a liberdade de ação, o terceiro pilar, tem exemplos disso? Sim. O capítulo do Simon Kreutzwieser e seus colegas analisa como tecnologias como inteligência artificial e automação robótica de processos, a famosa RPA, podem expandir a liberdade de ação. Certo. A ideia central é que essas ferramentas podem nos liberar de tarefas repetitivas, mecânicas, de baixo valor agregado. Aquela parte do trabalho que ninguém gosta de fazer, de copiar e colar dados de uma planilha para outra, por exemplo. Exatamente isso. Ao automatizar o que é monótono, sobra mais tempo e, principalmente, mais energia mental para criatividade, para resolver problemas complexos, para colaborar.
Uhum. A liberdade não é apenas sobre escolher entre a opção A e a B que o sistema te dá, mas sobre ter o espaço mental para criar uma opção C que ninguém tinha pensado antes. Mas existe um ceticismo sobre isso, não? A preocupação de que essa liberdade para a criatividade possa, na prática, virar uma pressão para sermos ainda mais produtivos. Sim, essa é uma crítica muito pertinente e o livro não foge dela. O ponto-chave, voltando para a matriz, é que a tecnologia sozinha não resolve. A organização precisa acompanhar. Ah, claro. A automação só gera liberdade de ação se a cultura da empresa e as metas de desempenho forem ajustadas para valorizar a criatividade, em vez de só medir a quantidade de tarefas executadas. Se não vira só uma ferramenta para aumentar a pressão. Com certeza. O que reforça a ideia de que a soberania é um ecossistema. E falando em organização, como é que ela pode ativamente promover a transparência? O capítulo do Josh Chendeuzi e sua equipe sobre a Indústria 4.0 oferece um ótimo exemplo prático. Eles falam do uso de ferramentas de backlog em equipes que trabalham com metodologias ágeis. Certo, backlog. Um backlog, de forma simples, é uma lista visível e compartilhada de todas as tarefas a serem feitas. E eu já trabalhei com isso. Muda completamente a dinâmica. A falta de transparência sobre quem está fazendo o quê e qual a prioridade das coisas é uma fonte enorme de ansiedade e retrabalho. Perfeito. Ter um quadro desses, onde todos veem o fluxo de trabalho, dá uma clareza que acalma e direciona. É um exemplo claro da faceta organização-transparência da matriz. A tecnologia, que é a ferramenta de backlog, apoia uma prática organizacional, que é a metodologia ágil, para dar clareza e previsibilidade para todo mundo na equipe. E um último exemplo que conecte essas ideias. Um quarto exemplo, que também transforma a organização, é o da colaboração global, discutido no capítulo da Angela Mayer e sua equipe. Certo. Eles exploram os ambientes virtuais colaborativos. A pandemia acelerou muito a adoção dessas tecnologias, que permitem que equipes espalhadas pelo mundo trabalhem juntas em projetos complexos, quebrando barreiras geográficas. É incrível poder colaborar com alguém do outro lado do mundo em tempo real. Mas isso também cria novos desafios, como a dificuldade de se desconectar, né? Quando seu escritório está sempre aberto. Elementos do sistema para manter o equilíbrio. Toda essa conversa sobre transparência, controle, confiança, parece que a gente está tentando criar um sistema de trabalho perfeitamente previsível, um painel de controle com todas as luzes verdes. Mas o trabalho real, especialmente o do conhecimento, é muitas vezes bagunçado, ambíguo, complexo. O livro ignora essa realidade. Pelo contrário, ele encara de frente. Essa é uma crítica fundamental abordada no capítulo do Thomas Milbrad. Ah, que bom. Ele argumenta que os sistemas sociotécnicos são, por natureza, complexos. E essa complexidade não deve ser ignorada ou simplificada demais na nossa busca por controle. Tentar tornar tudo perfeitamente previsível não é só impossível, é indesejável. É indesejável, porque a complexidade e a incerteza são também fontes de aprendizado e inovação. Milbrad usa o exemplo do setor de saúde. A soberania digital de um médico num hospital não se trata de ter um sistema que lhe dê todas as respostas de forma simplificada. Certo. Pelo contrário, exige o desenvolvimento de competências complexas. Que seriam? A habilidade de lidar com situações que são dinâmicas, ambíguas e apenas parcialmente transparentes. É saber tomar decisões com informações incompletas, interpretar dados contraditórios. Entendi. A meta não é eliminar a complexidade. Uau! Então a meta não é ter um painel de controle perfeito para o nosso trabalho, mas sim nos tornarmos pilotos melhores em meio à neblina. Essa é uma analogia perfeita. A verdadeira soberania em ambientes complexos é a capacidade de navegar nessa neblina com discernimento, usando a tecnologia como um radar, um apoio, mas sem nunca terceirizar o julgamento crítico para a máquina. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar as pontas, o novo trabalho digital não é só sobre ter ferramentas mais novas. É sobre viver uma realidade profissional moldada pela imersão, pela IA e pelas plataformas. Isso. E a soberania digital nesse cenário é a nossa medida de controle. Um controle que não vem só da tecnologia, mas da interação dela com a organização e com as nossas competências. Exatamente. E que se manifesta como transparência para entender, confiança para agir
e liberdade para escolher. Perfeito. É uma estrutura para pensar e, mais importante, para agir na concepção de melhores ambientes de trabalho. E com base nisso, o livro nos deixa com uma reflexão final muito provocadora, olhando para o futuro. E qual seria? O livro se concentra em como podemos projetar sistemas que promovam a soberania do indivíduo. Isso levanta uma questão para a próxima fronteira do trabalho. À medida que os sistemas de IA se tornam mais autônomos e seus processos de decisão cada vez menos explicáveis para nós. O conceito de soberania vai continuar sendo sobre o controle direto que a gente exerce sobre a ferramenta, ou ele vai se transformar na habilidade de colaborar e confiar em um parceiro de trabalho não humano e inteligente. Uau! O que significa ser soberano quando seu principal colega de trabalho é, essencialmente, uma caixa preta? E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!